Bem-vindo a mais um livro do nosso canal Mabook Club, o nosso clube de livro focado em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui você sabe que a gente é um clube do livro do MaHub, uma comunidade criativa. E a gente tem mais de 90 vídeos em que a gente fala sobre livros, dando dicas, falando os pontos mais importantes dos livros e trazendo conhecimento para você. Um pouquinho de arte, um pouquinho de criatividade e um pouquinho de empreendedorismo. Para você que é criativo, artista, curioso, saber viver da sua paixão e da sua arte. Esse é o objetivo principal. E aqui a gente está trazendo esse livro aqui, A Fórmula de Lançamento, a original, de Jeff Walker. Você já deve ter ouvido falar sobre a fórmula de lançamento que foi trazido aí no Brasil pelo Érico Rocha. Mas esse cara aqui, o Jeff, foi que originou e pensou inicialmente nessa estrutura de fórmula de lançamento. E eu tenho certeza que você, como artista, como criativo, como empreendedor, tem produtos e serviços que você precisa lançar de uma forma a ter retorno e a conseguir o maior público possível para o seu produto, para ser transformado, para ser tocado, para aprender com o seu produto. E você precisa de estratégias para isso. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, essas estratégias ficaram cada vez mais difundidas. Tenho certeza que você clicou e comprou vários cursos por impulso e até vários cursos que você nem chegou a fazer. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho de como o Jeff começou a entender como desenvolver um curso, um treinamento para que ele ative os gatilhos mentais e faça com que você faça uma venda e consiga divulgar o seu produto. Vamos lá? Esse livrinho pequeno pela editora Best Business, escrito pelo Jeff Walker, lançado aqui em português no Brasil, fala um pouquinho sobre a grande e conhecida fórmula de lançamento. Quem não conhece o nosso Érico Rocha, que comprou os direitos autorais e trouxe para o Brasil há muito tempo atrás esta fórmula, criando e iniciando aí uma grande geração, né, de professores, né, e de divulgadores dos seus produtos. Aquele famoso 6 em 7, quer dizer, 6 dígitos em 7 dias, mesmo você não sabendo nada e não tendo nada a apresentar inicialmente, o que soa um pouquinho clichê, né, e um pouquinho sem embasamento inicialmente, quando você pega essas divulgações e esse posicionamento desse jeito. Como é que eu, sem saber nada, daqui a pouco vou fazer, né, 6 dígitos em 7 dias? E como é que eu vou empacotar esse aprendizado? Eu acho que quando a gente começa a entender que aqui tem uma estrutura que ele chama de fórmula, para que você potencialize, né, a estrutura psicológica do ser humano com os gatilhos mentais, para fazer com que ela tenha uma tomada de decisão e compre aquele produto, você consegue aplicar em qualquer produto. O importante, na verdade, não é fazer 6 em 7. O importante, na verdade, é você construir um produto bom, em que você tenha o que falar, você saiba e tenha realmente fundamentos e credibilidade para passar, porque hoje em dia, depois da pandemia, o que teve de curso, o que teve de gente desenvolvendo coisas, e a maior estatística, pessoas que compram curso e não fazem. A estatística de professores que têm alunos que fazem a matrícula, que continuam depois dos 7 dias de garantia, mas que depois não fazem o curso, deixam para lá. Eles são incentivados por esse impulso inicial dos gatilhos mentais, que a gente vai ver um pouco aqui, mas depois não continuam. O grande desafio, né, do professor, da pessoa que está fazendo a fórmula de lançamento ou qualquer fórmula de lançamento hoje em dia é criar realmente alunos e pessoas interessadas e que realmente passem pela jornada e pelos seus módulos, por esse aprendizado com um resultado prático,
né? E um resultado de performance mensurável e efetivo depois. Porque somente matrículas e somente inscrições é bom para o bolso inicialmente, né? Mas não é bom para a continuação de um projeto maior. O Jeff começou essa estrutura e ele explica aqui no livro como é que ele começou a desenvolver esse encadeamento e essa estrutura de lançamento. É claro que a gente está falando aqui de muito tempo atrás, um período antes da pandemia. E é claro que você, independente, né, da sua área, com certeza você já chegou a comprar curso, com certeza você comprou curso que você fez, você comprou curso que você nem chegou a fazer e tá lá para fazer, né? Comprou os pacotões da Doméstica em promoções lá na Black Friday. Comprou cursos por impulso, porque ia ter escassez, porque aquele momento era dos bônus, porque depois o valor ia aumentar, né? E você, né, agilizou para pagar, mas depois você não teve tempo, né? Quando a gente começa a entender como o Jeff começou a desenvolver essa estrutura de fórmula de lançamento, a gente entende que muito desses fatores que a gente vivencia hoje na compra de um produto, ele estruturou aqui. Muitos desses gatilhos mentais foram estruturados aqui. E a gente também entende que muitas coisas do que ele fala aqui já se passou o tempo. As coisas estão tão aceleradas que 2014 para agora, né, 2023, se passou muito tempo. As coisas estão aceleradas e ficaram cada vez mais aceleradas depois da pandemia. Então, a primeira coisa é saber que esse livro não está atualizado. E, na verdade, na minha opinião, vários e vários livros, a depender do seu tema, quando eles saem no primeiro dia e são publicados, eles já estão desatualizados. As coisas, elas mudam tão rápido. Até o autor escrever, até revisar, até publicar e até lançar, acabou. A informação, de repente, já é outra, né? Os livros já estão sendo lançados e já estão desatualizados totais, a depender do tema. Então, a gente entende aqui que 2014 para agora passou muita coisa. Ainda veio uma pandemia para acelerar muita coisa nessa fórmula de lançamento e para mudar muitos parâmetros. Hoje a gente tem sistemas de automação de divulgação, sistemas de automação para você entrar em contato, né, com o seu cliente, sistemas para você fazer um aproveitamento ou uma otimização da jornada do cliente, não perder cliente, né? Outros sistemas de precificação. Você tem muitas outras ferramentas a serem incluídas e mencionadas aqui nessa fórmula e muitas formas de lançamento diferentes, né? A gente vê aí um meteórico, a gente vê aí agora os PLRs, a gente vê aí depois os perpétuos, sem um grande lançamento recorrente depois, né? E o carrinho sempre aberto. A gente vê agora as novas tendências de high ticket. São ondas que vêm, que vão e que vão vir e que vão ir sempre com novidades, coisas novas, mas o importante é que aqui traz uma grande estrutura e uma base. Você entendendo como é que funciona, você consegue aplicar para as diferentes estruturas que você decida colocar. E hoje em dia você pode ter ferramentas que te ajudam a potencializar essa estrutura inicial. O importante aqui nesse livro que está desatualizado é entender a estrutura de você precisa de uma lista. Não deixe os seus clientes dentro de grandes plataformas. O Telegram existe, pode não existir. O Instagram existe, pode depois não existir. O Orkut já não existiu. O Facebook existe, pode depois não existir. As coisas mudam. Então, seja dono da sua lista de contatos. Esse é o primeiro passo que o Jeff coloca. Eu acho que, cada vez mais, isso é muito importante. Então, uma coisa que ele colocou há muito tempo atrás, já trabalhava há muito tempo atrás, as suas listas, com o nome, com o endereço, quais são as informações, montar esse banco de dados dos seus clientes, possíveis clientes, pessoas que fizeram um opt-in, quer dizer, optaram por te dar o contato
deles. E aí, qual a estratégia para dar o contato deles? Dar alguma coisa de graça. Isso a gente vê o tempo todo. Um PDF, um e-book, um seminário. Coloca o seu melhor e-mail aqui para que a gente possa entrar em contato e você receber XYZ. Bom, isso já é falado pelo Jeff Walker muito tempo atrás. E isso é um opt-in, quer dizer, a pessoa optou por te dar o e-mail e te deu a liberdade de entrar em contato com ela para aquele assunto específico e você coloca ela num banco de dados. Então, a primeira coisa que ele fala é a importância da montagem dessa lista e você dá uma isca para essa pessoa te dar esse direito a você entrar em contato com ela. Isso continua cada vez mais importante. Outra coisa interessante que ele coloca aqui é a existência do pré-lançamento, do pré-lançamento, do lançamento e do pós-lançamento. Quer dizer, esse pensamento que existe um trabalho muito grande a ser feito antes, né, do lançamento em si, não é aquela coisa, vou lançar um negocinho que é 2 semanas que precisa. Não, ele faz uma estrutura de pré-lançamento. E o pré-lançamento é quando ele solta, vamos supor, um formulário e faz com que você faça parte da criação e do desenvolvimento daquele produto. Você fazendo parte, se sentir como um coautor, uma pessoa que ajudou, você está mais propensa a comprar depois. Então, estou pensando em criar um curso, o que vocês acham disso? Quais os temas que você não sei o quê? Você se importa em preencher esse formulário para que eu possa, né, desenvolver melhor, entender as suas demandas e desenvolver em cima de você? E aí você começa o papo. Você não está vendendo, você não foi aquele chato vendedor que está em cima da venda, mas você anunciou de uma forma indireta que, gente, vai existir um curso, estou aqui criando um curso e quero a sua ajuda inicialmente. Então, essa estrutura do pré-lançamento que surge muito tempo antes, às vezes até 2 meses, 1 mês antes, né? E depois do pré-lançamento. E aí que você já vai trazer um maior contato, né, com o seu cliente, ou possível lead, ou possível prospect, né? Então você vai trazer outras estratégias. E aí ele vai explicando como funciona cada uma dessas etapas. No nosso livro aqui, ele traz questões muito simples e objetivas. Ele não entra muito a fundo, ele não dá muito detalhe, o que eu acredito que ele passa no curso dele. E esse livro aqui foi somente, olha, existe isso, é mais ou menos estruturado dessa forma, acontece mais ou menos assim, o cronograma é mais ou menos esse, mas entre no nosso site, você vai receber mais informações e você vai ter as informações lá sobre o curso e etc. Então, até a estrutura desse livro aqui foi montado em cima de um gatilho. Vários momentos ele cita, entre no site, no @XYZ, e para você pegar mais informações, para você ver esse estudo de caso com mais detalhes, entra no site, né? O grande call to action, a chamada para ação dele aqui entre no site. Então a gente vê até no lançamento, na estrutura dele, uma estrutura de sempre conectar ao próximo passo. Esse é um outro ponto muito importante mostrado, né, aqui no livro. E o último ponto muito importante daqui do livro é a gente saber utilizar os gatilhos. E aí você vê, você que segue o Érico, segue várias outras pessoas aí, Pedro Sobral, por exemplo, Priscila Zillo, muitas pessoas que seguiram, né, e que são assim filhotinhos dessa grande fórmula de lançamento brasileira do Érico Rocha, que nasceram com aquilo e depois, né, continuaram seguindo o seu caminho, mas seguiram a estrutura, né, do fórmula de lançamento. Você vê muita gente com sucesso hoje em dia. Você vê que eles utilizam e sabem utilizar os gatilhos emocionais. E esse que eu acho que é o grande ponto desse livro. Esse que eu acho que é o grande ponto que o livro traz e trouxe e é muito atual hoje em dia. E quais são os gatilhos? A gente tem um gatilho de autoridade, reciprocidade, confiança, expectativa, empatia, escassez, eventos e rituais, comunidade e comprovação social. Esses são os 9 itens
do gatilho mental, que você deve utilizar todos eles e vários deles em pares, né, para você divulgar. E alguns na pré-lançamento, outros no pré-lançamento, outros no lançamento e etc. Então, a partir desses gatilhos mentais é que a gente tem aí o retorno do público. Ao ser perguntado, Érico Rocha, qual é o gatilho mais importante, na sua opinião, teve num podcast que ele respondeu que é a reciprocidade. Quer dizer, e a gente vê muita gente fazendo isso, né? Tipo, se eu tô te dando isso de graça, se eu tô te dando o meu tempo, se eu tô te dando um e-book, se eu tô te dando um PDF, se eu tô te dando aqui uma aula ao vivo, em vídeo, você inconscientemente vai se sentir predisposto, não obrigado, mas predisposto a também dar algo em troca, que seria aí a inscrição no curso. Então você vê, cara, esse cara tá dando tanto conhecimento, tanto conteúdo, tanta coisa de graça, e o de graça já é isso, imagina o que é, né, o pago dele, né, que é o conteúdo pago, e a pessoa já se sente predisposta a apertar aquele botãozinho que as pessoas sempre falam ao final, aperta esse botãozinho aqui para você clicar e aproveitar os grandes bônus aí por tempo limitado. Então, é assim, o pitch de venda, ele traz todos esses, né? Você começa a trabalhar na autoridade, na credibilidade daquela pessoa que fala para você. Aqui na nossa comunidade criativa a gente tem o nosso curso que é a Paleta Emocionante, em que a gente fala sobre o significado e a psicologia da cor para criativos e artistas. E a gente utilizou algumas técnicas aqui do Fórmula de Lançamento para lançar o nosso curso, que está aí voando e fazendo muito sucesso com artistas que precisam utilizar a cor como um recurso estratégico e diferencial, artistas e criativos. E aí, o que a gente fez? Eu sou uma artista desde 11 anos de idade, desenvolvo vários trabalhos, tenho no meu obra de arte a cor como um ponto fundamental e essencial, e todo mundo dá um feedback, nossa, essa cor chama atenção, essa cor impacta, essa paleta tá muito legal. E eu desenvolvi um curso para explicar como eu faço paletas emocionantes, paletas que impactam e que passam a exata sensação que eu quero, que eu construí estrategicamente para aquele cliente, para aquela pessoa que está observando, né, a minha obra de arte. Então, eu observei que quando eu fui desenvolvendo o curso do Mahub, que é o Paleta Emocionante, intuitivamente eu fui utilizando coisas que a gente vê aí, muitas pessoas utilizando, e eu não tinha consciência, li esse livro há pouco tempo, não tinha consciência dessa estrutura, né, da fórmula de lançamento. O negócio é o seguinte, uma fórmula é igual uma receita de bolo. Se você decide fazer um Frankenstein de diversas fórmulas, e existem hoje diversas fórmulas de lançamento, aquilo não vai dar certo. Há uma continuidade e há um fio da meada, há uma estratégia, né, do que ele vai te explicando aqui, de todas as etapas, que a fórmula aqui, nessa estrutura, nesse jeito, funciona. Se você fizer um Frankenstein de diversas fórmulas, porque você acha que aqui é melhor, aqui tá mais interessante, aqui não sei o quê, de repente não vai funcionar tanto. Você vai ter um modelo Frankenstein de fórmula de lançamento. Então, é o seguinte, esse livro não está atualizado, o importante são os gatilhos mentais. De repente, os gatilhos mentais, você consegue outros livros que vão te explicar o psique humano dos gatilhos mentais. Acho que uma estrutura muito importante de você estudar fórmulas de lançamento é realmente fazer uma engenharia reversa. Pega uma fórmula de lançamento que você comprou, que funcionou para você, que você foi lá e apertou o botão e comprou. E entenda como aquela pessoa, aquele professor, vendeu aquilo. Pega a página de venda e entenda. Ele começou com VSL, quer dizer, com um vídeo de vendas, né? E aí depois ele colocou os bônus, ele colocou a escassez, ele colocou todos esses gatilhos que a gente citou aqui antes. Como é que ele mostrou a credibilidade? Como é que ele mostrou a autoridade? Como é que ele mostrou a prova social? Como é que ele incitou a prova social que os alunos que já fizeram o curso? Como é que foi isso? Essa engenharia reversa e seu próprio estudo quanto a isso é muito importante, talvez até um pouco mais importante do que ler esse livro. Esse livro é um gatilho
esse livro é o início para você tentar entender a estrutura. Mas a estrutura já está tão batida hoje em dia e, de certa forma, para certas pessoas já está tão cansativa que, de repente, você entender os gatilhos mentais e realmente dar algo como diferencial, fazer com que uma comunidade realmente seja tocada por aquilo que você está ensinando, genuinamente tocada, para que você não crie somente matrículas ou apertadores aí, pagadores de matrícula, mas que você consiga com que aquele seu aluno faça toda a jornada, termine o curso, pegue o certificado e aplique. Eu acho que esse é o maior desafio hoje em dia, não só de vender, mas de fazer com que aquele seu aluno passe pelaquela sua jornada e realmente tenha um resultado transformacional desse seu curso ou desse seu serviço. Esse é o grande desafio das fórmulas de lançamento atual. Eu acho que estão pecando por venderem bem, mas de repente não fazerem com que os seus clientes realmente coloquem na prática o que está sendo utilizado. Então, de repente comece aqui, mas não termine aqui. Isso aqui é só o início, desatualizado. Entenda a sua realidade, o seu contexto atual. As pessoas estão precisando de muito mais do que precisavam antes. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse review desse livro aqui. Desculpa que demorou muito para eu ler, já está até desatualizado, mas é sempre bom a gente estar assim, atento, querendo saber, comendo informação e fazendo com que isso vire uma prática, né? Se atualize aí nos gatilhos mentais. E eu peço para você seguir a gente, comentar aqui embaixo, isso é muito importante, não custa nada para você, mas pra gente que faz um conteúdo bom, que faz um conteúdo atual, que tá sempre ativo aqui no YouTube, nas redes sociais, isso faz muita diferença. E eu agradeço. Siga a gente aqui no MaHub Oficial, no MaBook Club Oficial e aqui no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima leitura. Até mais!